Oração poderosa contra bruxaria e feitiçaria que está sendo feita contra você neste exato momento. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo está te alertando que existe uma batalha espiritual feroz acontecendo ao seu redor e há pessoas tramando contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus sonhos e projetos. E o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai chocar você. Há feitiços sendo lançados, há inveja sendo direcionada, há olho gordo sendo enviado contra tudo aquilo que Deus tem te dado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é refém do que os outros fazem contra você. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é guerreiro do exército do Senhor. Você tem autoridade no nome de Jesus Cristo para quebrar toda a obra das trevas que foi estabelecida contra a sua vida. O sangue de Jesus que corre nas suas veias é mais poderoso do que qualquer macumba, do que qualquer feitiçaria, do que qualquer inveja que foi direcionada contra você. Neste momento, enquanto você está ouvindo esta mensagem, Deus está revelando para você quem são essas pessoas que estão trabalhando contra você nas trevas. Talvez seja alguém próximo, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém que você considera amigo, mas que nas sombras está fazendo trabalhos malignos contra a sua vida. Espere. Você está preparado para descobrir a verdade? O Senhor está expondo os planos secretos, está trazendo à luz as conspirações ocultas, está mostrando para você de onde vêm os ataques. Se esta palavra está tocando o seu coração, se você está sentindo que realmente existe uma guerra espiritual ao seu redor, eu quero que você escreva nos comentários: Jesus me protege do mal. Declare isso agora mesmo, porque quando você confessa com a sua boca, quando você declara a proteção de Jesus sobre a sua vida, as forças das trevas tremem, os demônios fogem, os feitiços se quebram. E se esta mensagem está sendo uma bênção para você, considere se inscrever no nosso canal para receber mais palavras de proteção e libertação como esta. Você precisa entender que não estamos brincando com coisas pequenas. Estamos falando de uma guerra real, de ataques reais, de pessoas reais que estão usando forças sobrenaturais das trevas para tentar destruir aquilo que Deus construiu na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que todo juízo que se levantar contra você será condenado. Esta é a herança dos servos do Senhor. Talvez você esteja passando por situações inexplicáveis, doenças estranhas que aparecem do nada, problemas financeiros que não fazem sentido, relacionamentos que se desfazem sem motivo aparente, portas que se fecham quando deveriam se abrir, sonhos que são perturbados, pesadelos constantes, uma sensação de peso espiritual que você carrega todos os dias. Estes podem ser sinais de que existe sim uma batalha espiritual direcionada contra você. Mas eu tenho uma boa notícia. O mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que livrou os 3 moços da fornalha ardente, o mesmo Deus que fez o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar. Este mesmo Deus está do seu lado nesta batalha. Mas antes que eu te conte como isso vai acontecer na sua vida, você precisa saber de algo crucial que muitos cristãos ignoram. Ele não apenas vai te proteger, ele vai expor os seus inimigos, vai confundir os planos malignos, vai fazer com que toda feitiçaria volte para quem a enviou. A Bíblia nos conta uma história poderosa sobre como Deus revela e destrói os planos malignos daqueles que conspiram contra os seus filhos. Vamos falar sobre Daniel, um homem de Deus que servia com fidelidade, mas que tinha inimigos secretos tramando contra ele. Estes homens, movidos pela inveja e pelos ciúmes, se reuniram em segredo para criar um plano maligno contra Daniel.
Eles sabiam que não conseguiriam achar nenhuma falha no caráter de Daniel. Então criaram uma armadilha espiritual. Convenceram o rei a assinar um decreto dizendo que por 30 dias ninguém poderia orar a nenhum deus, exceto ao rei. Era uma cilada perfeita, porque eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao Deus verdadeiro. Daniel descobriu o decreto, mas não parou de orar. Ele abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Os inimigos estavam vigiando, estavam esperando por este momento. Quando viram Daniel orando, correram até o rei para acusá-lo. Era exatamente isso que eles queriam, ver Daniel destruído. O que aconteceu depois mudou tudo para sempre. O rei ficou angustiado, porque amava Daniel, mas a lei não podia ser mudada. Daniel foi lançado na cova dos leões, e seus inimigos pensaram que finalmente tinham vencido. Eles acreditavam que Daniel seria devorado pelas feras e que seus planos malignos teriam triunfado. Mas eles não contavam com uma coisa: o Deus de Daniel é o Deus que protege os seus filhos. Durante toda a noite, um anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Daniel dormiu em paz no meio das feras, protegido pelo poder sobrenatural de Deus. Quando o rei chegou pela manhã, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Mas a história não termina aí. O mesmo decreto que foi usado para tentar destruir Daniel se voltou contra os seus inimigos. O rei ordenou que todos aqueles homens que tinham armado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões, junto com suas famílias. E antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram completamente. Esta é a justiça de Deus em ação. E eu vou te mostrar como aplicar isso na sua vida agora mesmo. Quando alguém trama contra um filho de Deus, quando alguém usa feitiçaria, bruxaria, macumba, inveja contra você, Deus não apenas te protege, Ele faz com que todo o mal volte para quem o enviou. A mesma cova que foi cavada para você se torna a destruição dos seus inimigos. A mesma feitiçaria que foi feita contra você se volta contra quem a fez. O Salmo 35 é exatamente sobre isso. É Davi clamando a Deus para que ele revele e destrua aqueles que estão tramando contra ele nas sombras. É um salmo profético que expõe os inimigos ocultos e declara a proteção sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que Ele ama. Quando você ora este salmo com fé, Deus começa a trabalhar de forma sobrenatural para expor quem são os seus verdadeiros inimigos e para quebrar toda obra maligna que foi estabelecida contra você. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, reconhecendo que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ti. Eu me coloco debaixo da tua proteção sobrenatural e declaro que o teu sangue precioso me cobre completamente. Assim como está escrito no Salmo 35, verso 1. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que me combatem. Eu clamo a ti para que tu pelejas minhas batalhas, para que tu entres nesta guerra espiritual que está sendo travada contra mim. Pai Celestial, eu reconheço que não luto contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Existe uma guerra real acontecendo ao meu redor. Há pessoas que estão usando forças das trevas para tentar me destruir, para tentar destruir a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. Mas eu declaro agora mesmo que maior é aquele que está em mim
do que aquele que está no mundo. Senhor, tu conheces todos os que se levantaram contra mim. Tu vês os planos secretos, as conspirações ocultas, as reuniões malignas onde o meu nome é mencionado com más intenções. Como está escrito no verso 2, toma o escudo e o pavês, e levanta-te em meu auxílio. Eu peço que tu sejas o meu escudo protetor, que tu me cubras com as tuas asas, que nenhuma seta do inimigo possa me alcançar. Toda feitiçaria que foi lançada contra mim, toda macumba, todo trabalho de bruxaria, toda inveja, todo olho gordo, eu declaro que se quebra agora mesmo pelo poder do sangue de Jesus. Respire fundo. Deixe o Espírito Santo tomar controle da sua respiração e continue orando comigo. Deus de justiça, eu clamo o verso 3. Tira da bainha a lança e fecha o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz me dizendo que tu és a minha salvação, que tu és a minha proteção, que tu és o meu refúgio seguro. Há momentos em que me sinto cercado por todos os lados. Há momentos em que parecem que os ataques vêm de todas as direções. Mas eu sei que tu és mais forte do que qualquer força das trevas que se levante contra mim. Jesus, eu declaro o verso 4. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha alma. Tornem atrás e sejam confundidos os que contra mim intentam o mal. Que todo aquele que está tramando contra mim seja confundido. Que os planos malignos se voltem contra eles mesmos, que a confusão tome conta das suas mentes e que eles não consigam mais se articular para me fazer mal. Que a vergonha e a desonra caiam sobre aqueles que se alegraram com as minhas dificuldades e que se regozijaram quando pensaram que eu estava caído. Pai, eu oro o verso 5. Sejam como a moinha diante do vento, e o anjo do Senhor os lance fora. Que os meus inimigos se tornem como palha que o vento leva. Que eles percam toda a força, todo o poder, toda a autoridade que pensavam ter sobre a minha vida. Que o anjo do Senhor que foi enviado para me proteger seja também o anjo que dispersa aqueles que querem o meu mal. Que este anjo guerreiro de Deus lute as minhas batalhas e me dê vitória completa sobre todos os que se levantaram contra mim. Senhor dos exércitos, eu clamo o verso 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Que aqueles que andavam na luz da prosperidade enquanto tramavam contra mim, agora encontrem apenas trevas em seus caminhos. Que todo passo que derem seja um passo em terreno escorregadio, que eles não consigam mais ter firmeza em seus planos malignos. Que o anjo do Senhor os persiga até que eles reconheçam que estavam lutando contra um filho do Deus Altíssimo e que isso não pode dar certo. Deus justo, eu declaro o verso 7. Porque sem causa me armaram o laço secretamente, sem razão cavaram uma cova para a minha alma. Tu vês que eu não fiz nada para merecer estes ataques. Tu sabes que a perseguição que estou sofrendo não tem fundamento na justiça. As pessoas estão me atacando por inveja, por ciúmes, porque Deus tem me abençoado, porque a tua mão tem estado sobre a minha vida. Mas eu confio que assim como eles cavaram uma cova para mim, eles mesmos cairão nesta cova. Pause por um momento. Sinta a presença de Deus confirmando esta oração no seu espírito. Jesus Cristo, eu oro com fé, o verso 8. Sobrevenha-lhe a destruição sem que ele o saiba, e o laço que armou o prenda. Caia nele com a mesma destruição. Que toda feitiçaria volte para quem a fez, que toda macumba se reverta contra quem a pagou, que todo trabalho de bruxaria se volte contra quem o encomendou, que eles sejam surpreendidos pela sua própria destruição, que caiam na própria armadilha que prepararam para mim. Que a destruição que planejaram para a minha vida seja exatamente a destruição que eles experimentarão. Santo Espírito, eu declaro o verso 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação.
Mesmo no meio desta batalha, mesmo enfrentando estes ataques, a minha alma se alegra em ti, porque eu sei que tu já venceste esta guerra. Eu me regozijo na tua salvação, eu celebro a tua proteção, eu exulto porque sei que tu és fiel para me livrar de todos os que se levantaram contra mim. A minha alegria não depende das circunstâncias, ela está fundamentada na certeza de que tu és o meu Salvador. Senhor, eu oro o verso 10. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele? Sim, o aflito e necessitado daquele que o despoja. Todo o meu ser, até os meus ossos, reconhecem que não há ninguém como tu. Tu livras o fraco das mãos do forte, tu proteges o necessitado daquele que o quer despojar. As pessoas que estão me atacando podem ter dinheiro para pagar feiticeiros, podem ter influência, podem ter poder humano, mas elas não têm o que eu tenho. Elas não têm a ti como Salvador e protetor. Deus que vê tudo. Eu clamo o verso 11. Falsas testemunhas se levantaram, interrogam-me do que não sei. Senhor, tu sabes que há pessoas espalhando mentiras sobre mim, criando histórias falsas, distorcendo a verdade para tentar manchar a minha reputação. Elas me acusam de coisas que eu não fiz, inventam situações que nunca aconteceram, criam narrativas falsas para justificar os seus ataques contra mim. Mas eu sei que tu és a testemunha fiel e verdadeira, que tu conheces o meu coração e sabes da minha inocência. Pai de misericórdia, eu oro o verso 12. Pagam-me mal por bem, deixando desolada a minha alma. É doloroso quando aqueles a quem fizemos o bem se voltam contra nós. É angustiante quando pessoas que ajudamos, que abençoamos, que tratamos com amor, se tornam nossos inimigos e começam a trabalhar contra nós. Mas eu perdoo, Senhor, porque tu me ensinas a perdoar. E eu confio que tu farás justiça, que tu recompensarás todo o bem que fiz e castigarás todo o mal que fizeram contra mim. Senhor Jesus, eu declaro os versos 13 e 14. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, eu me vestia de cilício, humilhava com jejuns a minha alma, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fosse meu amigo ou meu irmão. Andava lamentando e muito triste, como quem pranteia por sua mãe. Tu sabes que quando estas pessoas estavam em dificuldades, eu orei por elas, jejuei por elas, me preocupei com elas como se fossem da minha própria família. Mas agora que eu estou enfrentando dificuldades, elas se voltaram contra mim e se regozijam com os meus problemas. Agora vem a parte mais poderosa desta oração. Prepare o seu coração. Deus de justiça, eu clamo os versos 15 e 16. Mas eles, na minha adversidade, se alegraram e se ajuntaram. Ajuntaram-se contra mim os difamadores, sem que eu o soubesse. Rasgaram-me e não cessaram. Como hipócritas zombadores nas festas, rangeram os dentes contra mim. Senhor, é exatamente isso que está acontecendo. Na minha adversidade, eles se alegraram. Eles se ajuntaram contra mim, criaram grupos para falar mal de mim, para me difamar, para me atacar. E eu nem sabia que isso estava acontecendo, porque confiava neles. Mas tu vês tudo. Tu ouves todas as conversas, tu conheces todas as reuniões secretas. Senhor, eu clamo urgentemente os versos 17 e 18. Senhor, até quando verás isto? Restitui a minha alma às suas devastações, a minha única vida aos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muito povo te celebrarei. Senhor, até quando tu permitirás que isso continue? Eu preciso que tu hajas agora, que tu intervenhas nesta situação. Livra a minha alma das devastações que eles planejaram, protege a minha vida dos leões que querem me devorar. E quando tu me livrares, eu te louvarei publicamente, eu contarei o testemunho da tua proteção para todo mundo ouvir. Deus que não se engana, eu oro os versos 19, 20 e 21.
Não se alegrem os meus inimigos injustamente por minha causa, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem razão, pois não falam de paz, mas projetam enganos contra os quietos da terra. Abrem contra mim a sua boca e dizem: ahá, ahá, os nossos olhos o viram. Senhor, não permita que aqueles que me odeiam sem causa tenham motivo para se alegrar. Eles não querem paz, eles querem destruição. Eles inventam mentiras contra pessoas inocentes como eu. Eles dizem que me viram fazendo coisas que nunca fiz, criam evidências falsas, fabricam situações para me incriminar. Santo Deus, eu suplico os versos 22, 23 e 24. Tu o viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te apartes de mim. Desperta e acorda para me fazeres justiça, Deus meu e Senhor meu, para a minha causa. Julga-me conforme a tua justiça, Senhor Deus meu, e não se alegrem eles por minha causa. Senhor, tu viste tudo o que eles fizeram contra mim. Tu ouviste todas as palavras, tu conheces todos os planos. Eu te suplico que não fiques em silêncio, que não te apartes de mim neste momento crucial. Desperta, Senhor, acorda para a minha causa. Faze justiça conforme a tua justiça perfeita, e não permita que eles tenham razão para se alegrarem. Sinta isso. O poder desta oração está movimentando o mundo espiritual neste momento. Senhor dos exércitos, eu oro os versos 25 e 26. Não digam no seu coração: eia, sus, alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Sejam juntamente envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Não permita que eles digam que conseguiram me destruir, que alcançaram o objetivo deles, que me devoraram completamente. Que todos aqueles que se alegraram com o meu sofrimento sejam envergonhados e confundidos. Que aqueles que se achavam superiores a mim, que pensavam que eram mais fortes do que eu, sejam vestidos de vergonha e confusão. Pai eterno, eu declaro com alegria o verso 27. Cantem e alegrem-se os que desejam a minha justiça, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Senhor, eu sei que há pessoas que torcem por mim, que desejam a minha justiça, que querem ver a minha vitória. Que estas pessoas cantem e se alegrem quando virem a tua mão me defendendo. Que elas digam continuamente que tu te deleitas na prosperidade dos teus filhos, que tu queres nos ver prósperos, abençoados, protegidos e vitoriosos. Finalmente, Senhor Jesus, eu oro o verso 28, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Quando tu me deres a vitória nesta batalha, quando tu expuseres os meus inimigos e quebrares todas as obras das trevas contra mim, a minha língua não se calará. Eu falarei da tua justiça para todo mundo ouvir. Eu contarei como tu me protegeste, como tu me defendeste, como tu fizeste justiça na minha vida. O meu louvor subirá até ti todos os dias da minha vida, porque tu és digno de toda honra e toda glória. Amém. A partir de hoje, a sua história está mudando completamente. O que você acabou de orar não foi apenas uma oração comum. Foi um decreto profético que movimentou o mundo espiritual. Neste exato momento, enquanto você ainda está ouvindo estas palavras, anjos de Deus estão sendo enviados para executar a justiça divina na sua vida. Os seus inimigos ocultos estão sendo expostos, os planos malignos estão sendo frustrados, as feitiçarias estão se quebrando e voltando para quem as enviou. E o que acontecerá nos próximos dias vai surpreender você completamente. Eu profetizo sobre a sua vida que dentro de 7 dias você começará a ver sinais sobrenaturais da proteção de Deus. Situações que estavam travadas vão se desbloquear. Pessoas que estavam contra você vão se afastar da sua vida. Problemas que pareciam sem solução vão encontrar uma saída milagrosa. Você vai perceber que há uma mudança no clima espiritual ao seu redor. Uma leveza que você não sentia há muito tempo.
Mas isso é só o começo. O que vem depois é ainda mais poderoso. Dentro de 30 dias, você terá evidências claras de que Deus expôs aqueles que estavam tramando contra você nas trevas. Pode ser que você descubra quem eram essas pessoas. Pode ser que elas mesmas se revelem através de suas próprias ações. Ou pode ser que você simplesmente perceba que os ataques cessaram porque a fonte foi neutralizada. Deus tem maneiras sobrenaturais de revelar a verdade e de fazer justiça. Eu declaro profeticamente que você está mais perto da sua vitória total do que imagina. Esta batalha que você está enfrentando é, na verdade, o último suspiro do inimigo antes da sua derrota completa. Quando o diabo aumenta os ataques, é porque ele sabe que está perdendo terreno. É porque ele está desesperado para impedir aquilo que Deus está preparando para você. Mas ele não conseguirá, porque o plano de Deus para a sua vida é de prosperidade e não de mal. É de esperança e de futuro. O seu testemunho será maior que a sua luta. Muito em breve você estará contando para outras pessoas como Deus te livrou de todos os seus inimigos, como Ele quebrou toda a feitiçaria, como Ele transformou a sua situação completamente. Pessoas que estão passando pela mesma batalha que você passou olharão para a sua vida e terão esperança, sabendo que se Deus fez por você, Ele também pode fazer por elas. Eu profetizo que a proteção sobrenatural de Deus sobre a sua vida se tornará tão evidente que até mesmo aqueles que não acreditam em Deus reconhecerão que há algo especial acontecendo com você. Eles verão que você tem uma proteção que não pode ser explicada pela lógica humana, uma prosperidade que não pode ser impedida por circunstâncias, uma paz que não pode ser perturbada por ataques espirituais. As portas que se fecharam por causa dos ataques espirituais vão se abrir novamente, e desta vez com muito mais força. Os relacionamentos que foram prejudicados pela influência maligna vão ser restaurados com maior profundidade. Os projetos que foram atrasados por interferência das trevas vão ser retomados com maior velocidade. Tudo aquilo que o inimigo roubou de você será restituído em dobro. Mas antes de eu terminar, preciso que você faça algo muito importante. Declare agora mesmo pela sua boca: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Eu sou coberto pela mão do Altíssimo. Eu sou guardado pelos anjos de Deus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Repita isso até que entre no seu espírito, até que se torne uma convicção inabalável no seu coração. Relacionamentos que foram prejudicados pela influência maligna vão ser restaurados com maior profundidade. Os projetos que foram atrasados por interferência das trevas vão ser retomados com maior velocidade. Tudo aquilo que o inimigo roubou de você será restituído em dobro. Declare agora mesmo pela sua boca: eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Eu sou coberto pela mão do Altíssimo. Eu sou guardado pelos anjos de Deus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Repita isso até que entre no seu espírito, até que se torne uma convicção inabalável no seu coração. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, se você sentiu a presença de Deus confirmando estas palavras no seu espírito, eu quero que você escreva amém nos comentários. Declare publicamente a sua fé na proteção divina. Mostre para o mundo espiritual que você acredita nas promessas de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando pela mesma batalha, porque Deus pode usar você como instrumento para levar libertação para outras pessoas. Lembre-se, você não está sozinho nesta luta. Deus está com você, os anjos estão ao seu redor e a vitória já é sua em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém e amém.